Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa aula de HTML, CSS e JavaScript básico. Na aula passada eu comecei a colocar imagens no projeto e já adiantei para vocês que em breve a gente começaria com CSS. E esse dia é hoje, a gente começa agora a trabalhar com CSS. Então eu vou mostrar para vocês como a gente inicia dentro desse projeto que já foi pensado a colocação de arquivos de estilo. Então nós vamos moldar a estrutura de pastas para receber esses arquivos e vamos começar a estilizar algumas coisas mais simples para chegar no resultado de cabeçalho que vocês estão analisando nesse layout aqui agora. Vocês podem observar que a fonte que nós temos nesse layout não é a mesma fonte que nós temos lá no navegador, então eu vou mostrar para vocês a como incorporar no projeto uma fonte gratuita no Google Fonts. E para isso, obviamente, a gente já começa moldando a estrutura inicial, vou mostrar o que é alterado no conteúdo HTML para receber essas alterações visuais que nós faremos com CSS. Então vamos lá, vou aqui para o Code e nós temos aberto, por enquanto, o único arquivo que compõe a estrutura de projeto para nós. Aqui, na aula passada, colocamos na linha 8 a nossa primeira imagem e agora eu começo criando dentro da estrutura de pastas uma nova pasta que vai colocar-se como um ponto de partida de abertura para todos os estilos que eu quero aplicar no meu documento. Então essa pasta vai ter arquivos de texto CSS com a extensão .css. O próprio Code permite nesse ícone aqui, quando você vai com o mouse sobre o nome do projeto, a criação de novas pastas. Então eu vou usar esse recurso do próprio editor de texto. Cliquei aqui, New Folder, e vou colocar agora o nome da pasta, CSS. Já que a gente vai trabalhar com CSS, nada mais justo de colocar um nome bem sugestivo. CSS é a minha pasta e dentro dela eu quero criar agora o primeiro arquivo de estilo que eu vou utilizar. Então eu cliquei na própria setinha aqui dela, deixei a pastinha selecionada, a pasta CSS está aqui e ao lado do ícone que nós criamos uma pasta tem esse ícone com uma folhinha e um símbolozinho mais logo acima, New File. Cliquei nele para criar um novo arquivo dentro da pasta que está selecionada, que é a pasta CSS. Vou chamar esse arquivo de style.css. Essa é a extensão para arquivos de texto CSS. Então o arquivo está criado, foi aberto aqui para nós dentro do navegador. Aqui, então, a gente começa a escrever código CSS. Primeira coisa, vocês vão notar que a sintaxe de escrita é bem diferente da sintaxe que vocês estão acostumados ali com o HTML. Em HTML, nós trabalhamos em termos de tags. Cada elemento tem uma tag e toda a estrutura do documento é pensada nesse sentido. Nós temos uma estrutura baseada em marcação de texto. Em CSS, nós temos regras visuais que são aplicadas de diversas formas para diversos elementos ou conjuntos de elementos com características específicas. Eu vou criar aqui uma primeira regra, uma regra extremamente básica, que é a seguinte: asterisco, abre chaves e fecha chaves. Aqui eu estou fazendo uma seleção CSS de todos os elementos que aparecem dentro do meu documento. Então esse asterisco representa essa seleção universal. Quero todos os elementos sem distinção. E para cada um desses elementos que eu seleciono, eu vou colocar algumas regras visuais e alterar algumas propriedades visuais desses elementos. Então para todos os elementos eu quero que a margem seja 0. A margem é tudo que está externo ao elemento, está fora das bordas de conteúdo desse elemento. E eu também quero zerar todos os paddings, todos os espaços internos que estão entre o conteúdo do seu elemento e a borda do seu elemento. Vou colocar aqui um valor 0. Essas duas alterações que eu coloquei aqui vão lhe trazer o seguinte resultado. Vou abrir aqui o nosso documento. 2 cliques. Está aqui a nossa página. Essa página aqui, nossa index.html, ela já tem alguns espaçamentos pensados e colocados pelo próprio navegador. Então, por padrão, o navegador pensou nos espaçamentos de cada um desses elementos e o resultado visual que nós temos é esse. Então, ó, entre Evandro Faleiros e desenvolvedor e designer tem uma margem de espaço. O que eu quero?
eu quero juntar todos esses elementos, sem margem, sem espaçamento algum, para que nós possamos, por conta própria, pensar nos nossos espaçamentos. Tudo que eu fizer no Photoshop, no meu projeto de layout, será medido e eu trarei essas medidas como componentização visual dentro do CSS. Então eu dito as medidas e não o navegador. Por isso eu coloquei aqui como alteração para todos os elementos esse zeramento de margem e espaçamentos internos. Salvando isso daqui e indo no navegador, não vai acontecer nada. Aqui nós temos um problema, na verdade, de projeto que vai ser resolvido de maneira bem simples. O navegador não sabe que tem regras visuais para aplicar para esse documento. Não basta eu criar no projeto um arquivo CSS, editá-lo, colocar modificações visuais e imaginar que o próprio navegador vai identificar isso automaticamente. Eu tenho que explicitar esse meu desejo, essa minha vontade de marcar visual. Dentro, então, do meu documento, na seção Head, que eu já disse em 2 aulas anteriores, que é a seção na qual nós colocamos as configurações do documento, eu coloco um elo de ligação entre esse documento index.html com o style.css, que é o arquivo de estilo que eu acabei de escrever. Esse elo de ligação faz com que o navegador entenda que todas as regras visuais que estão aqui devem ser aplicadas nesse documento. Esse elo é feito pela tag link. Aqui está a tag. E a relação que existe entre o index.html e o style.css é uma relação de estilo, assim como dada aqui nesse atributo rel. Agora, em href eu coloco a referência de localização referente ao style.css, que é o estilo que eu quero carregar no meu navegador. Aqui eu coloco o endereço css style.css. Vocês notaram que o próprio Code me ajuda com os nomes de pastas, né? Na aula anterior nós já fizemos isso para o nosso elemento img. Agora, salvando esse documento, voltando ao navegador e dando refresh na página, um F5 ou Ctrl R, vocês têm esse resultado visual. Notem que tudo agora ficou mais compacto, os elementos se juntaram, pois as margens e espaçamentos internos foram zerados. Ok, tá melhorando. Tá ficando um pouquinho mais bonito. Mais ou menos. Pra gente finalizar, vou colocar aqui agora uma fonte customizada. Uma fonte que fica na web, que está na nuvem e a gente pode utilizar como recurso dentro da nossa aplicação. Então vamos lá. Eu vou acessar o endereço fonts.google.com. Errou! Deixa eu só ativar minha internet aqui. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então vamos lá, eu vou acessar agora o endereço fonts.google.com. Nessa página que está sendo aberta agora, eu tenho acesso a fontes gratuitas disponibilizadas nos repositórios da Google. Eu vou buscar aqui uma fonte chamada Open Sans, que é uma das fontes que eu utilizei naquele projeto dentro do Photoshop. Então aqui no Photoshop, para o menu, por exemplo, eu utilizei a fonte Open Sans no formato Bold com um tamanho de 14 pixels. Essas medidas são importantes aqui no Photoshop porque eu vou levar isso como regra visual para o meu CSS. Então voltando aqui, ó, como carregamos o nosso CSS e aqui dentro podemos criar regras para os elementos que estão lá dentro do nosso documento, eu vou começar a importar então essa fonte para que eu possa aplicá-la para todos os elementos da página. Então eu vou aqui em Open Sans e dou um mais. Quando eu dei esse mais, foi criada essa barrinha aqui embaixo, eu vou selecioná-la e eu tenho aqui disponível o recurso para incorporação dessa fonte dentro do meu projeto. Como recomendação, eu vou copiar esse link que foi dado aqui, então Ctrl C, vou no meu index.html, no head, que é onde eu coloco as minhas configurações para o documento, colo aqui o endereço que foi pensado lá pelo fonts.google, notem que eu coloquei essa fonte antes do meu arquivo style.css, porque eu quero carregar a fonte primeiro, para então colocar
ela como estilo dentro do style.css, estou salvando, né, dei um Ctrl S aqui, volto para o fonts.google e aqui embaixo eu copio a família de fonte que eu quero especificar. Então Ctrl C, volto para o code, vou no meu style.css e vou fazer uma nova seleção, só que não é mais aquele asterisco, que é o universal. Eu vou selecionar o corpo do documento. Então, o body é o corpo do meu documento e eu quero aplicar essa família de fonte para ele. Qualquer elemento que estiver dentro do corpo do documento passa a herdar essa fonte passa a ser padrão para o documento como um todo. A não ser que você altere ela de alguma outra forma, mas aqui agora nós temos essa fonte aplicada para todos os elementos. Vamos ver qual é o resultado. Volto na página que nós estamos criando, dou um F5 e a mágica está feita. Temos uma fonte diferente, um visual um pouco mais agradável, longe do que foi pensado no Photoshop, mas bem mais agradável do que nós começamos nas aulas anteriores. Nas próximas aulas, então, mais CSS, vamos colocar mais aquela imagem de fundo que está faltando, mais comportamentos visuais, fonte que é em negrito, fonte que tem um perfil de peso um pouco menor. Vamos dando a beleza que a gente viu lá no Photoshop agora com CSS, tá? Então, dá uma curtida aqui nesse vídeo, ajuda a gente a melhorar o canal cada vez mais, a trazer mais conteúdo para vocês de forma gratuita. Então compartilha, ativa o sininho, chama a galera aí para assistir os vídeos, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, ok? Abração a todos, fiquem bem, bons estudos e até mais!